Você já se perguntou como um simples olhar pode transformar toda a sua vida? Hoje, vamos mostrar algo que afeta todos nós, mesmo sem percebermos. São as tentações que nos cercam e ameaçam nossos relacionamentos. Imagine estar no meio de um culto, louvando e sentindo a presença de Deus. De repente, uma voz pede para você olhar para a porta da igreja. O que você faria? Você veria algo comum ou uma visão aterrorizante de um ser maligno? Meu Deus! O que está acontecendo de errado comigo? Essa frase parece simples, mas esconde um mundo de batalhas espirituais. Hoje, vou compartilhar com vocês um testemunho poderoso. Uma história real que revela como um simples olhar pode ser o início de uma grande luta espiritual. Vou falar sobre um tema muito sério e, ao mesmo tempo, muito comum em nosso cotidiano. A tentação no olhar. Esse é um problema que muitas pessoas enfrentam, sem nem perceber, mas que pode ter consequências devastadoras se não for combatida. O testemunho que vamos mostrar hoje é de nossa irmã Célia, uma mulher de fé inabalável e temente a Deus. Uma mãe dedicada, que enfrentava uma batalha espiritual devastadora, dentro de seu próprio lar. Imaginem a angústia de uma mãe que vê seus filhos, antes alegres e cheios de vida, se transformarem diante de seus olhos. A alegria deu lugar à rebeldia. A união da família estava se esvaziando em um mar de silêncio e afastamento. Ela via que seus filhos estavam se afastando de Deus, envolvidos em atitudes rebeldes e tomando decisões erradas. É nesse cenário de partir o coração que nossa irmã Célia estava vivendo. Desesperada por respostas, ela se agarra à sua fé como um farol em meio à tempestade. Cada dia era uma luta. Célia acordava cedo e de joelhos, entregava seu coração em oração. Pedia a Deus que lhe mostrasse a raiz dos seus problemas, que lhe desse a sabedoria para entender o que estava acontecendo com sua família. No fundo do seu coração, ela sentia que aquilo não era apenas uma fase difícil. Era algo muito mais sombrio. Uma batalha espiritual intensa. Enquanto seus filhos pareciam se afastar mais e mais, a Célia aumentava suas orações, clamando ao Senhor por um milagre. Essa dedicação e entrega total de fé eram suas armas contra as forças malignas que tentavam destruir seu lar. Mas Deus, Ele ouve os sinceros de coração, e ela sabia que sua fé não seria em vão. Em um desses momentos de desespero e busca incessante, nossa irmã Célia teve uma experiência que mudaria sua vida para sempre. Uma visão que revelaria o verdadeiro inimigo, por trás dos problemas que enfrentava. Ela precisava se preparar para a batalha espiritual que se desenrolava diante dela. O poder da oração e do jejum foi a âncora que sustentou a irmã Célia, essa mãe guerreira, durante sua jornada de luta espiritual. Consciente da gravidade da situação de seus filhos, Célia não hesitou em buscar a face de Deus com todo o seu coração. Cada dia de jejum era um ato de renúncia e entrega, uma atitude voluntária em busca de respostas divinas. Nas horas silenciosas da madrugada, ela se colocava diante do Senhor em humildade, derramando suas preocupações, suas lágrimas e seus anseios. Nos momentos de fraqueza, quando o desânimo batia à porta, sua fé se erguia como uma muralha inabalável. Ela sabia que a batalha espiritual não era apenas física, mas era travada nos reinos celestiais, onde o clamor de um coração sincero ecoa como um poderoso chamado. O jejum não era apenas privar-se de alimentos, mas também uma abstinência das distrações do mundo, um tempo de concentração espiritual e de fortalecimento de conexão com nosso Deus. Era um exercício de persistência e confiança, onde ela depositava toda a sua esperança no poder transformador da oração. Mas a resposta, meus amigos, não vem de forma fácil. A cada oração fervorosa sem resposta, a cada noite sem dormir, a cada jejum sincero, a angústia aumentava, o desespero apertava mais o seu coração. Então Célia começa a se perguntar: onde errei? O que fiz para merecer essa dor? Determinada a não perder sua família para essa força invisível, ela decide ir mais fundo. Ela começa a estudar melhor as palavras da Bíblia Sagrada. Ela busca por respostas. Célia frequentava mais cultos e outros grupos de oração. Em uma congregação da igreja, veio em sua mente e ela começa a procurar na Bíblia e encontra o versículo 3, do capítulo 33 de Jeremias. Nele está escrito: chame a mim e eu responderei, eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas, que você não conhece.
Através desse versículo, o Espírito Santo abriu a mente da irmã Célia, que ele iria revelar algo. Então ela não parou de orar e jejuar. Pedia perdão pelos seus pecados, se entregava ao louvor e à adoração, como nunca antes, buscando uma conexão profunda com Deus, para que ele permitisse ao Espírito Santo mostrar um sinal, implorando por uma direção. Mas o que será que a Célia espera ver nesse encontro com o Espírito Santo? Será que ela encontraria as respostas que tanto buscava? Ou essa batalha apenas estava começando? E foi durante um desses dias de fervorosa busca espiritual que uma revelação divina viria ao seu encontro, mudando o curso de sua jornada de uma maneira que ela jamais poderia imaginar. Em um dia qualquer, durante um culto fervoroso, enquanto a irmã Célia estava louvando ao Senhor com toda a sua fé e seu coração, ela foi surpreendida por uma sensação diferente. Algo extraordinário estava acontecendo. Ela sentiu uma presença forte e reconfortante do Espírito Santo. De repente, uma voz suave e firme falou ao seu coração e deu um comando bem claro: olhe para a porta da igreja. Intrigada e não sabendo o que esperar, mas sentindo uma urgência inexplicável para obedecer, Célia se vira e vê algo que mudaria sua vida para sempre. Uma coisa que desconhecia e que jamais poderia ter imaginado. Uma visão aterradora. Ao virar lentamente sua cabeça na direção da porta, seus olhos se deparam com uma figura que a deixou sem fôlego. Lá, na porta da igreja, ela teve uma visão que parecia saída de um pesadelo. E Célia viu uma grande serpente, sinistra e imponente, com cabelos nas têmporas, uma crista de escamas sobre a cabeça e sua cauda lançava espinhos como setas. Um ser bíblico maligno, chamado Basilisco, cuja presença só pode significar uma coisa: a tentação está próxima. Célia observava com horror, enquanto os espinhos eram lançados pela cauda, cruzando o espaço da igreja. A visão era vívida e assustadora, mas o que mais assustava eram os olhos da serpente, cheios de uma malícia fria e calculista. Célia observava perplexa, enquanto os espinhos voavam pelo ar, buscando alvos dentro da congregação. O corpo da serpente estava envolvido por sombras, que pareciam se mover e dançar, como se fossem feitas de pura escuridão. A serpente possuía coisas que não se limitavam ao físico, mas refletiam uma escuridão interior, uma energia maligna, que se manifestava através de sua crista de escamas. Era como se a própria essência do mal estivesse na figura dessa serpente. Mas a visão da serpente em si era apenas o começo. O pior ainda estava por vir. Mesmo com o coração acelerado pela visão perturbadora que acabou de presenciar, Célia fecha seus olhos e fica de joelhos, mas o Espírito Santo novamente fala em seu coração e diz: continue olhando. Eu estou contigo. Não temas. Virando de novo sua cabeça em direção à porta, ela viu que a presença da serpente não era apenas uma ilusão passageira. A criatura maligna estava lá. Sua figura sinistra era mais destacada contra a luz do sol que entrava pela entrada da igreja. As escamas reluziam com um brilho que não era deste mundo, e o olhar penetrante da serpente parecia procurar por almas naquela atmosfera espiritual tensa. A serpente se movia e sua presença era opressiva e carregada de uma energia maligna que fazia arrepiar a pele. Era como se o tempo tivesse parado e apenas a Célia conseguia ver a criatura em toda sua horrível aparência. O Espírito Santo não lhe deu explicações detalhadas naquele momento, apenas o comando claro de observar e discernir o que estava acontecendo diante dela. Era um teste de sua fé, um chamado para uma batalha espiritual que não poderia ser ignorada ou subestimada. Naquele instante de conexão espiritual intensa, ela sabia que precisava permanecer firme em sua fé e confiar na orientação do Espírito Santo. O Espírito Santo não apenas permitiu que Célia testemunhasse a presença do basilisco, mas também para ela entender o impacto devastador que a tentação poderia ter sobre os fiéis que buscavam a Deus em um local sagrado. As setas lançadas pela cauda do basilisco eram como uma manifestação física das tentações que assolam a humanidade. Na visão da irmã Célia, essas setas não eram apenas objetos simbólicos, mas portadores de um poder terrível, que podia corromper os corações mais íntegros. Os alvos das setas eram os homens e mulheres vulneráveis em espírito, dentro da igreja, e todos sem qualquer distinção, poderiam ser atingidos pela serpente. Célia sentiu que existiam alguns olhares entre um homem e uma mulher. Ambos já estavam com seus companheiros.
Estavam distantes entre si e não tiveram nenhum contato ou conversa. Mas seus olhares se encontravam em uma troca de desejo proibido. Esses olhares, carregados de uma paixão que não deveria existir, foram como ímãs para setas do basilisco, que encontraram seus alvos com precisão implacável. O impacto das setas do basilisco foi imediato e devastador. Quando atingiram o homem e a mulher, envolvidos na troca de olhares proibidos, uma onda de dor espiritual varreu o ambiente da igreja. No momento em que as setas atingiram o casal, lágrimas começaram a escorrer dos olhos da serpente maligna. As lágrimas que saíam dos olhos da serpente maligna se transformaram em cordas e correntes negras, que se enrolaram rapidamente ao redor do homem e da mulher, como garras invisíveis, arrastando-os para um abismo de culpa e destruição. Então Célia percebeu que as setas estavam atingindo outras pessoas, por diversos motivos. E já exausta, e com dores de cabeça, perguntou ao Espírito Santo: Senhor, como essa serpente entrou na igreja? Como pode essa criatura entrar em sua casa? Então o Espírito Santo respondeu: A serpente teve a liberdade de entrar pelas brechas abertas, provocadas pelos pecados ocultos do meu povo. Para Célia, essa cena angustiante foi um vislumbre terrível das consequências devastadoras das tentações que se escondem por trás dos desejos humanos. Ela compreendeu profundamente que as setas do basilisco não eram apenas uma ameaça física, mas espiritual, capazes de destruir não apenas vidas individuais, mas também famílias inteiras. Essa visão dolorosa serviu como um lembrete poderoso sobre a importância da pureza e da fidelidade nos relacionamentos humanos. Mostrou como a busca por prazeres temporários pode levar a um abismo de arrependimento e sofrimento, tanto para aqueles diretamente envolvidos, quanto para aqueles ao seu redor. O conselho prático que nossa irmã Célia compartilha, para quem ouvir seu testemunho, é garantido em sua própria jornada de fé e aprendizado. Ela confirma a importância de cultivar uma vida espiritual robusta e ativa, começando com uma relação pessoal profunda com Deus, através da oração e do estudo das Escrituras. Além disso, ela encoraja a prática do jejum, como uma disciplina espiritual, que fortalece a resistência contra as tentações e purifica o coração diante de Deus. O jejum não é apenas uma abstenção de alimentos, mas um ato de humildade e rendição ao poder de Deus, que capacitará os cristãos a vencer as batalhas espirituais que enfrentarão. Quanto aos relacionamentos, ela aconselha ter transparência, ter uma comunicação aberta e respeito mútuo, dentro do casamento e da família. Isso inclui evitar situações de brigas, proteger a intimidade emocional e espiritual, e dedicar em fortalecer sempre os laços familiares, através do amor e do perdão. Ela também destaca a importância de ficarmos atentos aos sinais espirituais ao nosso redor. Reconhecer as estratégias do mal e resistir às influências negativas, através da armadura de Deus, descrita em Efésios capítulo 6, versículo 10. Isso envolve vestir-se com a verdade, a justiça, a fé, o capacete da salvação e usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ela também incentiva uma vida de testemunho cristão autêntico e vibrante, compartilhando experiências de fé com outros irmãos e sermos uma luz no mundo, para guiar aqueles que ainda estão perdidos nas trevas. O seu testemunho pessoal pode ser uma poderosa ferramenta para inspirar e encorajar outros a viverem vidas santas e dedicadas a Deus. Que testemunho maravilhoso que nossa irmã Célia nos deu a honra de conhecer, nos ensinando que a batalha espiritual é real e está presente em nossas vidas diárias. Sua experiência espiritual com a visão do basilisco, as lágrimas da serpente e as consequências nas vidas das pessoas envolvidas, são um lembrete poderoso da importância de estarmos vigilantes espiritualmente e fortalecidos na fé. Procurem ser corajosos para refletir sobre as lições desta história e usem em suas próprias jornadas espirituais. Sempre se manter firmes na oração, no estudo das Escrituras e pratiquem o jejum. Procurem ser transparentes, ter respeito mútuo e compromisso em seus relacionamentos pessoais e familiares. Fiquem atentos aos sinais espirituais ao seu redor e vistam a armadura de Deus para resistir aos ataques do inimigo. Como cristãos, somos chamados a ser luz no mundo, compartilhando o amor e a verdade de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, com todos ao nosso redor. Que possamos ser exemplos vivos de uma vida transformada pela graça de Deus, inspirando outros a também buscarem a santidade e a plenitude da vida em Cristo. Portanto, hoje,
convido vocês a se comprometerem com uma vida de fé renovada e dedicação a Deus. Que cada um de nós possa ser um instrumento nas mãos de Deus para promover a paz, a reconciliação e o amor em nossas comunidades. Se você foi tocado por esta mensagem, comente e compartilhe este vídeo, se inscreva no canal e clique no botão de gostei. Juntos, podemos continuar a espalhar a luz do Evangelho e fortalecer uns aos outros na fé. Que Deus os abençoe ricamente em sua jornada espiritual. Continuem firmes na esperança e na confiança em Cristo Jesus.